Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Evangelho de Cristo. A palavra de hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 3, a partir do versículo 7, que diz assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Essa história, a maioria do povo de Deus, já conhece a história dos israelitas, onde Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar os israelitas da escravidão do Egito. E durante 40 anos Moisés conduziu esse povo no deserto em direção à terra de Canaã, a terra prometida, onde o Senhor havia prometido àquele povo que daria descanso das suas obras, que daria fartura, bonança naquele lugar. Mas a história nós já conhecemos também, que a maioria daquelas pessoas que saíram do Egito com a promessa não puderam entrar na terra de Canaã. Da primeira geração que saiu do Egito, junto com Moisés, apenas Josué e Calebe entraram naquela terra. Os demais foram aqueles que nasceram, foram os filhos daqueles que saíram do Egito, que nasceram ali no deserto. Então, da primeira geração que eles saíram do Egito, juntamente com Moisés, apenas Josué e Calebe entraram, conseguiram tomar posse da promessa que estava sobre a vida deles. A pergunta que fica é: por que a promessa de Deus não se cumpriu na maioria daquelas pessoas, na vida, da maioria daquelas pessoas? Se a palavra do Senhor, ela diz lá em Isaías 55:11, que a palavra do Todo-Poderoso não volta para ele vazia, mas antes, tudo o que o Senhor libera se cumpre. Tudo que sai da boca de Deus se cumpre. Então a pergunta que fica é: quem tem promessa não morre? A pergunta que fica é: onde está a palavra de Deus que não se cumpriu na vida dessas pessoas? E o que Josué e Calebe fizeram de diferente para conseguir entrar naquela terra, tomar posse da promessa? Primeiramente, nós precisamos entender que a maioria das promessas de Deus, elas são condicionais. Existem promessas incondicionais e promessas condicionais. Promessa incondicional é aquela promessa que não depende das circunstâncias nem da vontade do homem, não depende de nenhuma situação estabelecida por Deus para que ela se cumpra. Por exemplo, a vinda do nosso Senhor Jesus é uma promessa incondicional. O Senhor Jesus, ele diz que o Pai sabe o dia e a hora da sua vinda. Então, na determinado momento, partindo da vontade de Deus, quando o Senhor determinar, o Senhor Jesus voltará. Quando o Pai determinar, Jesus voltará. Querendo a igreja ou não, querendo a humanidade ou não, nada pode impedir esse agir de Deus. Agora, existem promessas condicionais, como está escrito também em Isaías 1:19. Ali o Senhor declara: se me ouvirdes, ou seja, se você quiser, se você me ouvir, me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Então, quando a palavra de Deus tem uma promessa condicionada, ela vem acompanhada do se, ou seja, se vocês fizerem isso, eu farei aquilo. Promessa condicionada depende de algumas condições estabelecidas por Deus para que elas se cumpram. Então nós vemos aqui que é como uma aliança, um contrato de Deus com a humanidade, onde Deus é plenamente poderoso e fiel para cumprir a sua palavra, caso o homem cumpra inteiramente a sua parte. Do contrário, Deus fica desobrigado de cumprir aquilo que prometeu, ou seja, ele não estará obrigado a cumprir a sua promessa se o homem quebrar a sua aliança. Então nós vemos aqui que a promessa de Deus, ela se cumpre na vida daqueles que guardam os mandamentos do Senhor, que guardam a aliança, que fazem a sua parte. Então, quando Deus ele promete algo,
para nós, e a maioria, né, das promessas de Deus nas Escrituras, elas são condicionais, tem algumas condições que nós precisamos observar. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 13, que se o homem for infiel, Deus continua sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então Deus, por mais que ele não cumpra a sua promessa, né, na vida das pessoas que quebraram a aliança, que não fizeram a sua parte, ele continua sendo fiel. Por quê? Porque ele é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a ninguém. Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel a Davi, Deus não é fiel a Abraão, Deus é fiel à sua palavra. E aqueles que obedecem à sua palavra, o Senhor se torna fiel para com esses também. Então eu preciso entender a partir desse ponto, para entender o porquê que eles não receberam essa promessa. Lá em Josué capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 12, nós vemos ali que Josué, depois que ele venceu, ele conquistou a cidade de Jericó, ele sobe contra uma cidade chamada Ai, e ali ele perde a batalha, né? Os israelitas fugiram do exército dos moradores daquela cidade chamada Ai, e Josué, ele passa o dia inteiro em jejum, de joelhos, prostrado, falando com Deus, e a oração que ele faz é: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Para a gente morrer aqui? Para que todo mundo fique sabendo? Agora, dessa forma, virão contra nós os nossos inimigos e nós seremos exterminados. Deus fala para Josué: por que você está prostrado? Levante-se, Israel pecou, quebraram a minha aliança, ou seja, o que eu ordenei para que eles não fizessem, eles fizeram. Tomaram das coisas condenadas, coisas consagradas que eu ordenei que não pegassem e levaram para dentro da sua tenda. Por isso, se não eliminarem do meio de vocês a coisa condenada, a coisa roubada, o objeto destinado para destruição, destinado para ser destruído, eu não estarei com vocês. Mas Josué, lá no capítulo de número 1, recebeu da boca de Deus a palavra que não volta vazia, que não cai por terra, mas que se cumpre, em que o próprio Deus fala para ele: assim como eu estive com Moisés, estarei com você. E agora Deus está afirmando que não estaria mais com Josué. Então isso é promessa condicional. Se manter a aliança com Deus, ele também é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra, as suas promessas e manter a sua aliança, a sua fidelidade para conosco. Então, mediante a isso, sabendo disso, nós precisamos descobrir como podemos, desfrutar plenamente das promessas de Deus. Então vamos analisar aqui o texto de Hebreus capítulo 3 para entender e descobrir 2 erros que Israel cometeu, para que nós não venhamos cometer também os mesmos erros. Então, no capítulo 3 de Hebreus, lá no versículo de número 18, vamos ler o 17, que diz assim: ó, e contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão os que foram desobedientes. Então, nós vemos aqui que todo aquele povo que saiu lá do Egito, acompanhado por Moisés, como diz o versículo 16, quem foi aqueles que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? Então esse povo, essa geração ali dos filhos de Israel, saíram do Egito com uma promessa de Deus, mas no meio do caminho, no meio daquele deserto, começaram a se tornar, em primeiro lugar, desobedientes ao Senhor. Então Deus se indignou contra aquele povo porque eles viam as suas maravilhas constantemente. O Senhor fez jorrar água da rocha, o Senhor fez cair maná do céu para aquele povo, sustentou aquele povo, aquela multidão com codornizes quando eles queriam comer carne. O tempo todo o Senhor manifestava sinais para aquele povo. E lá em Números capítulo 14, a Bíblia diz que Deus fala, quando Deus decreta que eles não iriam entrar na terra, Deus fala o tempo todo eles viam os meus sinais, mas por 10 vezes me colocaram à prova. Ou seja, não foi de repente, não foi de uma hora para outra que eles perderam a promessa, não foi porque pecaram uma vez só.
isso foi se tornando uma iniquidade, essa rebeldia. Então, por conta dessa desobediência, Israel não pôde entrar na terra de Canaã. Eles logo recebiam ali com alegria a promessa de Deus, ficavam contentes quando viam os sinais, mas logo depois se desviavam, se afastavam do Deus vivo e se tornavam rebeldes e desobedientes. Então, o primeiro perigo que nós encontramos aqui para tomar e aplicar na nossa vida para não cometer os mesmos erros é a desobediência. O principal motivo que levou Israel a não tomar posse da tão sonhada promessa foi a desobediência ao Senhor. Amados, obedecer a Deus em todos os seus mandamentos e obedecer também, fazer exatamente aquilo que Ele nos ordena, é essencial para que nós possamos tomar posse das promessas, porque se nós não obedecermos ao Senhor, Ele não tem compromisso conosco. A desobediência levou aquele povo a não tomar posse de uma promessa. E tem muita gente que acredita que porque ela tem uma promessa de Deus, ela não vai morrer, tudo vai se cumprir, Deus está no controle, e o tempo vai se passando. E a pessoa não cai a ficha dela, né? Que ela precisa também cumprir a sua parte dessa aliança, né? Desse contrato, entre aspas, de Deus com a humanidade. Amados, nós precisamos entender isso para desfrutar das promessas de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, quando eu não pratico, quando eu não obedeço à verdade, aos mandamentos do Senhor, quando eu decido viver uma vida em pecado, em desobediência, em rebeldia, em iniquidade, não adianta, eu estou enganando a mim mesmo, não vai se cumprir nada. A aliança foi anulada, né? Deus fica desobrigado de cumprir tudo o que Ele prometeu, e Ele continua sendo fiel, continua sendo Deus. Quando nós entendemos isso, passamos a obedecer e a fazer exatamente o que Deus nos ordenou a fazer. O segundo obstáculo, o segundo perigo que nós devemos evitar e tomar cuidado, amados, é a incredulidade. Versículo 19, olha o que diz aqui, Hebreus 3,19. E assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o primeiro, versículo 18, ele fala sobre a desobediência, a rebeldia, né, a respeito da palavra, dos mandamentos, a respeito da direção das ordens que Deus ordenou àquele povo. E o segundo foi a incredulidade. Então, o segundo motivo que impediu Israel de entrar na terra de Canaã foi a incredulidade. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com a incredulidade, porque a incredulidade ela é muito perigosa. Nós vemos lá em Marcos, lá em Lucas, aliás, capítulo 8, versículo de número 22 até o versículo 26, que Jesus ele libera uma palavra para os seus discípulos, dizendo assim: olha, vamos para o outro lado, vamos para outra margem. Ele entra no barco e ele vai descansar. Só que ao decorrer ali daquela viagem, Jesus estava dormindo e levantou-se contra aquele barco um forte vento, tempestades, ondas, e eles estavam em perigo. Só que ao invés de usarem a fé, determinando, não, Jesus, quando ele entrou no nosso barco, ele disse que a gente iria chegar do outro lado. Então não tem nada que vai nos impedir. Não, eles ficaram com medo e eles foram despertar o mestre, dizendo: mestre, não se importa, estamos perecendo e o Senhor está aí dormindo, o Senhor não se importa conosco. Jesus chama a atenção deles e diz: onde está a fé de vocês? Homens de pequena fé. Jesus repreende o vento, acalma a tempestade e o barco chega ao seu destino. A Bíblia diz lá no versículo 26 e 27, Jesus chega na terra dos Gadarenos, dos Gerazenos, e ele desembarca. Então eles tinham uma promessa, mas no meio do caminho surgem obstáculos. No meio do caminho, quando nós recebemos uma palavra de fé, como você está recebendo hoje aqui nessa manhã, você sai contente, sai alegre, sai confiante, mas no meio do caminho surgem desertos, surgem vales, surgem fornalhas, surgem cova dos leões, o vento forte se levanta, a tempestade vem contra a nossa vida. E nós precisamos manter a nossa fé. Então a incredulidade, ela é um perigo constante na nossa vida, porque Satanás, ele tem usado muito as dúvidas, o perigo da incredulidade, ele é real na nossa vida, porque Satanás usa a provação que a gente passa, a dificuldade que a gente está passando, para semear dúvida e medo no nosso coração e dizer que não vai acontecer, mas na verdade,
Tudo vai acontecer se você for obediente ao Senhor e manter a sua fé. A palavra de Deus nos diz aqui, só para a gente concluir agora, versículo de número 14 aí de Hebreus 3, versículo 14, ele diz assim, ó, porque temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha só que importante isso. Eles não guardaram a mesma fé e confiança que eles tiveram quando receberam a promessa da boca de Moisés. Eles se alegraram, falaram, o Senhor se lembrou de nós, glória a Deus, o Senhor vai nos tirar daqui, vai nos levar para uma terra que mana leite e mel, aleluia. Miriam, quando Deus faz o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, ela pega o pandeiro, canta louvores, toca ao Senhor ali com instrumentos, adora o nome do Senhor, mas quando o povo chega nas águas de Mara, todo Israel começa a murmurar, ou seja, não guardaram a mesma fé desde o princípio. Esse é o segredo. Nós precisamos guardar firmemente a nossa fé todos os dias. Para a gente finalizar, vou citar o último texto. Judas, capítulo de número 1, só tem um capítulo, Judas 1, verso 3. Ali, Judas escreve, amados, quando eu estava me empenhando para falar a respeito da salvação, senti a necessidade de exortar os irmãos para lutar, batalhar, brigar, pelejar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, todos os dias nós devemos lutar para guardar, porque o inimigo tenta roubar a nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesse instante. Fecha os teus olhos, Pai amado e querido, Deus Todo-Poderoso. Pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo o vento forte, a tempestade, que o Senhor venha repreender toda a astuta e cilada do diabo contra a nossa vida, que o Senhor venha guardar, meu Deus, o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus, não permitindo, Senhor, que a nossa fé desfaleça, como o Senhor rogou e intercedeu por Pedro, para que a fé daquele homem não desfalecesse. Assim, meu Deus, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, meu Deus, não importa o horário, eu peço a Ti que o Senhor, meu Pai, venha interceder por essa pessoa. Interceda, meu Deus, para que a nossa fé não desfaleça, para que a nossa confiança, Senhor, venha aumentar dia após dia, com convicção, com certeza, meu Pai, nós cremos e determinamos que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima palavra. Deus abençoe.